pessoal, vamos recomeçar aqui a nossa programação do 10º Superbots Experience Fórum de Alto Atendimento Digital. Eu sou Fernando Paiva, editor do Mobile Time, organizador aqui do evento. A gente vai começar daqui a pouco, agora na verdade, um painel sobre chat commerce, também conhecido como comércio conversacional. Eu entendo que é uma nova fase aí do mercado de bots. Vamos ter reunidos aqui alguns dos players que estão liderando essa nova fase de comércio conversacional, de bots que vendem, né? Então, sem mais delongas, o título do nosso painel agora, só para falar certinho, é Comércio Conversacional, os bots com meta de vendas. Queria convidar aqui ao palco, para compor aqui o nosso painel, primeiramente, o Caio Borges, ele é Country Manager no Brasil da Infobip. Peço uma salva de palmas para o Caio, por favor. Fique à vontade, Caio. O Fernando Souza, fundador e CTO da VideBuzz, também uma salva de palmas para ele. O Roberto Oliveira, CEO da Blip. Seja bem-vindo. Roberto Valente, CEO da Interactive Media. E para completar, o Rodrigo Toscano, ele é gerente de desenvolvimento de negócios na América Latina, do WhatsApp. Uma salva de palmas para ele também. Bom dia, pessoal. Bom, tal como no primeiro painel, eu vou aqui conduzir essa nossa conversa e no final vou abrir para algumas perguntas da plateia. Vocês podem ir pensando no que vocês querem perguntar. E, no final, a gente passa o microfone aí para vocês. Vou mudar um pouquinho a posição da minha cadeira para conseguir vê-los melhor, porque esse palco é muito comprido. A minha primeira pergunta, dentro desse contexto de comércio conversacional, é para o Roberto e para o Caio. Caio e para o Roberto. Vamos começar aqui pelo Caio. Que é a seguinte... Esse mercado de chatbots, quando ele começou, pelo menos quando a gente começou a cobri-lo lá atrás, em 2016, na forma de matérias no Mobile Time, que a gente percebia que a maioria dos casos de uso, a maioria dos cases, eram todos de atendimento. Tá? Então, foi o atendimento que puxou a demanda dos bots no começo e ainda é a principal aplicação de bots no Brasil, acho que e no mundo também. E eu estou vendo agora uma segunda fase começando, que são bots de vendas. Bots que conseguem vender, que tem embutido neles mecanismos em que você pode navegar num catálogo de produtos, escolher alguma coisa e pagar, às vezes, fora do canal de mensageria ou já dentro do canal de mensageria. Eu queria perguntar para vocês dois, Caio e Roberto, cujas empresas estão há muito tempo também nesse mercado de chatbots, se vocês concordam com essa avaliação de que é uma segunda fase começou com atendimento, agora está com vendas, e o que vocês podem contar para a gente de como é que está essa demanda por bots que vendem aqui no Brasil, se já tiverem números ou casos para exemplificar, e depois a gente segue aqui com o nosso painel. Achei legal começar por vocês dois que estão há bastante tempo nesse mercado com chatbots. Vocês concordam com essa avaliação? Começando por você, Caio. Bom dia. Bom dia. Obrigado pelo convite, primeiramente. Paiva mais uma vez aqui para falar desse tema. Bom dia a todos. Muito legal falar desse tópico conversacional. Concordo com você com essa análise. Se a gente for analisar de quando iniciou, principalmente puxado pelo WhatsApp, quando iniciou em 2018, né, quando começou com o WhatsApp API para as empresas comunicarem com os clientes finais, eu acho que teve um aprendizado aí, né? Então, o WhatsApp não soltou de vez as mensagens ativas, você só podia fazer mensagem receptiva, justamente para tracionar e ver como o mercado ia se comportar com isso. E, obviamente, o mercado brasileiro é um dos principais do mundo quando tem essa adoção, né, do mercado conversacional. E começou gradativamente a entender que aquela conversa junto com o bot, dentro de um chat como o WhatsApp, ela funcionava e dava certo. Aí veio a pandemia. Ainda mais, acelerou mais ainda esse processo. Então, as pessoas se viram com a necessidade de comunicar rapidamente, de uma forma bem assertiva, sem estar fisicamente no lugar, mas que ela poderia, ali na palma da mão, pegar o seu celular e resolver soluções e problemas, né? Então, até brinco bastante com o pessoal da Métrico Toscano que um dos motivos da gente viver numa era
do imediatismo, que a gente quer resolver as coisas muito rápido. Então, quando a gente usa um chat app, a gente espera um retorno. Então, assim, se um usuário entra em contato com a empresa via chat app ou WhatsApp, e depois a gente pode falar de RCS também, ela está buscando uma resposta, e rápida. Então, isso contribuiu muito para que o conversacional comece a crescer cada vez mais. E daí vem AI também para deixar um bot muito mais intuitivo, muito mais fácil de mexer, muito mais tranquilo para o usuário resolver suas soluções e problemas. Então, sim, eu acredito que está essa onda. E está vindo muita demanda. E você fazendo uma última pergunta, falando do mercado de pagamentos, né, da parte da funcionalidade de pagamentos. A gente tem o caso aqui da Videbus, que o Fernando vai falar também, que é super bacana. E todas as empresas, a maioria das empresas já estão procurando. Acho que era a perna que faltava, da jornada inteira, de fim a fim, do WhatsApp, era de pagamentos. Então, agora que tem pagamentos, as empresas vão aderir e, sinceramente, todas as verticais vão poder trabalhar ela. A gente vai ter umas melhores, outras menos, que vão querer trabalhar, mas a gente vai ter todas querendo essa parte de pagamentos também. Bacana. Eu falei Roberto, a gente tem dois Robertos. Está me referindo primeiramente a Oliveira, depois eu vou perguntar para você, tá, Valente? Roberto Oliveira, como é que você está vendo essa chegada dos bots de vendas? Não, legal, obrigado pelo convite mais uma vez, Fernando. Prazerão estar aqui. No último ano eu não pude vir, infelizmente, mas faço questão de sempre que você me convidar, estar aqui compartilhando as nossas opiniões. Eu acho que você sabe porque a gente tem uma relação lá desde 1999, né? Muitos anos já. E a gente... Eu prefiro não chamar de bot, eu prefiro chamar de contato inteligente. E por quê? Porque o AI, para a gente, na verdade, não é o objetivo, ele é um meio só, uma ferramenta. E o primeiro contato inteligente que a gente fez foi na época dos ringtones, que a gente fazia venda de ringtone através de chatbot, Verdade. Que era troca de mensagem, mas o nosso foco era vender música. E em 2014 a gente inventou esse nome que a gente usa de contato inteligente para tentar explicar para as marcas que provavelmente iria acontecer o fenômeno do WhatsApp se tornar uma plataforma aberta. E o que a gente imaginou lá em 2014, foi 4 anos antes de 2018, que foi quando abriu, era que se o WhatsApp se tornasse uma plataforma aberta, isso seria uma oportunidade gigantesca para qualquer marca, para qualquer empresa, para qualquer tipo de negócio. Por quê? Porque é uma questão de behavior do usuário. Não existe dúvida aqui no Brasil que o WhatsApp é a plataforma de comunicação. Ela é uma plataforma de comunicação, não é uma plataforma de AI. Então, as pessoas querem interagir com as marcas da mesma forma que a gente interage entre a gente. Então, se você der para ela a opção de, em vez de fazer uma ligação, em vez de baixar um aplicativo, em vez de entrar num site, ela naturalmente vai preferir estar no WhatsApp. Só que o desafio é entregar uma boa experiência. Então, desde o primeiro dia, quando a gente criou esse contato, lançamos a marca Blip, começamos a desenvolver a plataforma, a gente sempre pensou na perspectiva do usuário e no desafio de que a marca tem que estar preparada para lidar com qualquer tipo de intenção que o usuário queira. A jornada tem sido longa, eu acho que está no início ainda, porque apesar dos resultados já serem incríveis, muitos dos nossos clientes têm resultados super relevantes, o potencial ainda, a gente ainda está no começo e realmente o AI está acelerando. Então, desde o primeiro dia, a gente sempre propôs para todos os nossos clientes que o objetivo é conduzir a jornada inteira do cliente. Desde do awareness, a transação, ao suporte, a fidelidade. E a gente tem clientes, por exemplo, que tem mais de 400 casos de uso implementados de forma automatizada dentro de um número só. Na verdade, a Meta lançou em 2016 os chatbots dentro do Facebook Messenger. Até pela característica do Messenger, o foco naquela época eram mais campanhas de marketing. A gente fez várias campanhas com grandes marcas. E em 2018, quando eles abriram a API efetivamente, existia essa limitação que só podia ter mensagens receptivas. E era limitada a casos de uso de atendimento. Você só podia implementar casos de uso de suporte. Então, realmente houve um crescimento desse caso de uso em várias empresas. E
E o Customer Support tem uma característica que, em geral, não, assim, praticamente, acho que diria 90% da conversa, o foco é redução de custo, e realmente entrega uma redução de custo e uma melhoria de experiência para o usuário, mas toda empresa quer vender. E na hora que você começa a virar receita ao invés de custos, a conversa muda também. Então, no momento que a Meta autorizou, né, e ela tem autorizado cada vez coisas mais intrigantes, tem coisas que eram proibidas que vão se tornar. Não me entrega aqui, hein, Roberto? Tinha verticais que não podia, né? Roberto? Não existe motivo para ser restrito, porque, na verdade, é plataforma de comunicação. É a mesma coisa ser proibido de fazer uma ligação. Então, Você está se então referindo à farmácia, isso? Que não podia, não pode? Vou deixar o Toscano falar. Mas, então, todos os nossos clientes, a gente tem essa conversa onde a gente tenta incentivá-los a estar preparado para conduzir a jornada inteira do cliente, seja para engajamento, para atendimento e venda. E a gente tem hoje centenas de casos de venda super bem-sucedidos. Depois, se você quiser, eu posso dar alguns exemplos. Fala agora alguns, poucos, só para a gente terminar essa parte. Eu tenho e assim, uma coisa que eu gosto do que a gente faz é que eu sou usuário de vários dos contatos inteligentes. Então, tem um que eu uso todo mês, que é o da Nespresso, que tem uma característica de uma compra recorrente e que, pelo fato de eu ser um cliente recorrente, eles já sabem meu nome, já sabem meu endereço, já sabem as cápsulas que eu gosto de comprar, e hoje eu compro praticamente em um clique. A única coisa que está faltando lá é a experiência de pagamento. Olha aí. Que, infelizmente, a gente ainda não conseguiu implementar por uma questão mais... que o mundo de pagamentos é uma coisa muito mais complexa do que parece, não é simplesmente a questão da oferta. A gente tem um outro caso que foi destaque no Meta Conversations, que aconteceu esse ano, que é o da Leroy Merlin, onde eles construíram uma experiência muito interessante usando um recurso do WhatsApp, que é o WhatsApp Flows, que é praticamente um mini aplicativo dentro do WhatsApp, e que, na verdade, a gente não está falando de chatbot, a gente não está falando de AI, a gente está falando da experiência do usuário, aumentar as vendas, aumentar a taxa de conversão e ganhar dinheiro. Então, e realmente funciona. Então, assim, eu acho que o que as pessoas têm que prestar atenção é nessa questão do behavior do usuário e focar realmente em entregar a melhor experiência. Falar um pouco menos de tecnologia, mais da experiência do cliente e resultado de negócio. Perfeito. Toscano, foi mencionado aqui tanto pelo Caio quanto pelo Roberto a chegada do pagamento nativo, né, dentro do WhatsApp. Era algo que era muito aguardado pelo mercado. Vocês foram aos pouquinhos, né? Primeiro era peer-to-peer, né, transferência entre pessoas, depois abriram para as pequenas e médias empresas e, recentemente, para as grandes empresas. Agora, acho que foi em junho, né, junho que foi anunciado e lançado. Como é que está a demanda? Você já tem alguns exemplos para dar de grandes empresas utilizando? E, enfim, quero entender como é que está avançando isso. E eu achei interessante o modelo de negócio, né, que vocês não estão cobrando pela transação em si, vocês continuam cobrando só pela sessão de conversa, né, pelas mensagens enviadas. Bom dia para todos, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui falando com todos vocês. Acho que o Caio tocou em alguns pontos importantes, o Roberto também, mas a gente sabe que, principalmente na pandemia, as pessoas usaram o WhatsApp para poder fazer negócio. Compras, uma série de coisas. Então, quantos PDFs você não recebeu por WhatsApp, abriu, aí a pessoa te mandava a chave Pix dela, o e-mail dela que estava atrelado ao Pix, você fazia a transação, colocava essa coisa toda. E a gente viu essa adoção acontecendo em primeiro lugar pelas pessoas, pelos usuários, e isso depois, obviamente, sendo seguido de uma forma muito desordenada pelas empresas, fossem muito grandes, fossem muito pequenas. Todas as vezes que a gente olha, né, fluxos de vendas agora acontecendo dentro do WhatsApp, a gente sempre olhou para o final da jornada e a gente sempre viu uma dor muito grande do usuário em, eventualmente, abrir um outro app, ir para um outro lugar, colocar mais um monte de informação. E quando você olha de uma forma estruturada, né, e você olha os nossos clientes, né, os clientes aqui que a Blip serve, que a Infobip serve, que os nossos parceiros servem, esse final de jornada sempre foi muito complicado. E aí a gente começou a tentar pilotar aqui uma experiência que a gente chama de pagamentos nativos aqui, para justamente tentar reduzir essa fricção aqui. Nossa crença é que, reduzindo a fricção,
faz com que o usuário cada vez mais queira fazer negócios através do WhatsApp, que o WhatsApp se torne ainda mais conveniente para ele. E aí ele está consumindo mais serviços da Meta, as empresas estão consumindo mais serviços da Meta, seja na parte de mensageria, seja para levar anúncios aqui para essa mensageria. E essa experiência que a gente chama de pagamentos nativos é uma experiência muito simples, na verdade, mas aonde a gente começou a pilotar alguns clientes aqui que estão trabalhando conosco. A gente colocou uma experiência que é única para o usuário, de como a gente apresenta o produto ou serviço que ele, no final ali da jornada conversacional dele, está querendo comprar, adquirir ou qualquer outra coisa nesse sentido. Ele escolhe um método de pagamento, que hoje pode ser ou Pix ou cartão de crédito, e depois, né, a empresa, né, os nossos clientes aqui, fazem a conciliação, faturamento e tudo mais, e dizem para o usuário na jornada de WhatsApp, olha, eu terminei aqui o faturamento do teu serviço, do teu pagamento, e aquele revisar e pagar já dá, inclusive, uma mudança de status para falar, ó, esse pedido está completo, né? A gente acha que manter essa mesma experiência em todos os clientes e todos os usuários vai ser uma coisa muito importante, porque vai trazer a familiaridade aqui para as pessoas. Toda vez que eu estiver falando com o bot de uma operadora, ou fazendo uma recarga de transporte, ou comprando um curso, ou fazendo qualquer outra coisa nesse sentido, a experiência é a mesma, e aí a gente também beneficia o SMB pequenininho, que também vai, de certa forma, mostrar essa mesma experiência aqui. E aí, nesse piloto, a gente tem aqui uma série de empresas, que inclusive, né, a gente tem a VideBuzz aqui com a gente hoje no segmento de recarga de transportes. A gente tem a RioCard, a Savana vai falar mais tarde também a respeito disso. No Conversations, a Claro falou como é que ela abraçou essa experiência de Pix aqui. A gente tem a Gran Cursos, que está aqui também, que é um longo parceiro nosso pilotando, e a gente tem tido ótimos resultados a partir daqui. A gente começou com o que a gente chama de funis mais fáceis, serviços. Não tem endereço de frete, catálogo, estoque, PMG, troca ou qualquer outra coisa nesse sentido. Para acertar a jornada de pagamentos e falar, putz, a gente está agregando serviço para os clientes ou a gente está complicando. Os primeiros sinais são muito bons. E aí, a partir daqui, a gente começa a gente ainda está em beta, então a gente ainda não abriu isso para todos os clientes, mas os sinais que a gente tem colhido são aumento de satisfação do usuário, aumento da conversão, aumento de frequência, em alguns casos aqui de compra recorrente. A gente está muito animado e a gente continua nessa direção aqui. Bacana. Obrigado, Toscano. Agora para o outro Roberto Valente, trazer você aqui para a nossa discussão. A Interactive Media é bastante forte em voice bots, né? Eu queria saber se tem espaço para chat commerce em voice bots. E quais seriam, o que se imagina de casos de uso, e se já tiver algum exemplo de um voice bot que vende, você possa dar aqui para a gente. Seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, Fernando, e parabéns para mais uma edição de sucesso do Superbot, que não é fácil. Então, VoiceBot. O que é o VoiceBot, primeira coisa? O VoiceBot é um sistema que eu definiria hoje em dia que pode interagir via telefone em linguagem natural. Esse é o VoiceBot. Então, é a evolução da URA. A URA é algo que tem 40, 50 anos e ainda hoje é usada no mercado. Eu acho incrível como a tecnologia tão antiga ainda é tão presente. Também o VoiceBot pode ser substituir, em algum caso, o atendente humano. Então, o atendente humano normalmente é ser humano que vende, né? Então, eu acho que a primeira coisa temos que distinguir no caso de VoiceBot. Se o cliente que quer comprar pode usar um VoiceBot para comprar algo. Se é o canal que ele prefere, comparado com outros canais formidáveis, como é o WhatsApp. Então, ele tem a motivação de querer comprar. O que acontece é que nós temos vários potenciais clientes que fazem pedidos que a gente recusa. Ele quer um VoiceBot que liga para o cliente, finge de ser um ser humano e vende no lugar do ser humano, usando Generative AI, toda a ferramenta que hoje existe, né? Tem dois problemas. É muito difícil fazer um aplicativo assim. É possível, sim, mas o desafio é imenso até hoje. Segunda coisa, tem várias leis no mundo onde você deve identificar se usa inteligência artificial. Não pode
enganar o consumidor. Então, isso são já duas razões para falar não tem como fazer. Mas eu acho que, nesse sentido, é algo que não vai acontecer nos próximos anos, porque para as razões que expliquei. Ao contrário, como inbound, sim, faz mais sentido, como falei, e também já não temos aplicativo, infelizmente, não no Brasil, mas no exterior, onde é dividido o trabalho do atendente humano e do voice bot. Então, o atendente humano acompanha a fase de vendas mais, onde precisa de interações mais flexíveis. E o voice bot atende o cliente com a parte de pegar dados, nome, cognome, CPF, endereço, aceitar contrato, regras, termos, que deve ler pedaços, frases longas. Então, nesse caso, a parte mais chata, mais comprida, é delegada para o voice bot. Então, nós chamamos essa aplicação verbal ordering. Aprendendo novos termos aqui. Verbal ordering, essa é uma coisa interessante. Mas não tem nenhum caso no Brasil ainda, né? Esse caso não temos na Itália, do Brasil. É na Itália esse caso que você falou ou não? Esse caso é na Team Itália. Ah, na Team Itália. Sim, tá. sim. Legal, bacana. Posso fazer só um comentário? Pode, isso que é claro. uma coisa que foi anunciada que na hora que você fala WhatsApp distinguindo de voz, só lembrar que foi anunciado no Conversations o WhatsApp Voice. E que a partir de agora as pessoas podem ligar para o contato inteligente e nada impede de ter um voice bot atendendo. Então, eu gosto de reforçar sempre isso, que a gente tem que olhar a experiência do usuário. Ele vai poder ligar. Agora, como a marca vai tratar aquela ligação, ela tem a opção de usar humano ou usar tecnologia, qualquer plataforma. E hoje é possível fazer atendimento de voz. A voz mesmo, não é o áudio, não é voz, ligações. Sim, bem lembrado. Queria trazer agora o Fernando, meu xará, para a nossa conversa. Ele está representando aqui uma startup que já vende através do WhatsApp, né, de maneira automatizada. Conta para a gente, para quem não conhece ainda, o que é o VideBuzz, como é que vocês estão usando pagamentos nativos dentro do WhatsApp. Bom dia. Legal. Bom dia a todos aí. Fernando, obrigado pelo convite. A VideBuzz é uma startup jovem. Nós estamos aí no mercado trabalhando com recargas de transporte público. Hoje estamos nas principais capitais aí do Brasil, tanto quanto plataforma como marca. Hoje, aqui em São Paulo, por exemplo, se vocês vieram de ônibus aqui hoje ou vieram de metrô, vocês podem estar fazendo a recarga de vocês do bilhete único através do WhatsApp da VideBuzz. Somos a única empresa hoje homologada pela SP Trans para utilizar esse serviço. Aí um pouco sobre números. A VideBuzz ela começou aí há 2 anos, como eu expliquei para vocês. Nós começamos trabalhando somente no mercado de transporte público com mobilidade. Hoje já estamos iniciando no transporte rodoviário também, para vocês estarem fazendo compras de passagens rodoviárias junto com a gente ali. E a gente tem um lema, né, desde o começo lá da empresa, dizendo que a viagem começa na compra. Então, eu tenho que trazer o quê? Eu tenho que trazer sempre uma jornada muito fluida para o meu usuário lá embaixo, porque quando nós falamos de mobilidade urbana, principalmente, nós falamos de um público que não tem o conhecimento que está aqui nessa sala. Eu preciso falar com ele na mesma linguagem que ele. Então, eu tenho hoje uma jornada de bot para fazer uma recarga que, em 4 mensagens, o usuário faz a recarga dele do transporte público. E isso só é possível graças ao pagamento nativo que nós utilizamos do WhatsApp. Por quê? Acho que aqui todo mundo já teve problema em copiar um link de pagamento, um link de Pix que chega no WhatsApp por mensagem. O link chega quebrado, a pessoa não copia corretamente e ainda acaba não fazendo a compra. Por quê? Porque não conseguiu ler isso. E nós hoje conseguimos diminuir a fricção. Conseguimos diminuir essa fricção com o nosso usuário através do meio de pagamento dentro do WhatsApp. E trazendo mais uma opção para ele, que é o pagamento por cartão. Hoje, por exemplo, eu tenho algumas cidades do interior e Curitiba, no Paraná também, que as recargas podem ser feitas por cartão de crédito.
sem nenhum custo adicional para o usuário. A gente está falando de um mercado de transporte que, diariamente, 33 milhões de pessoas utilizam transporte público no Brasil. E hoje, a Vaidbus, estamos fazendo em torno de 250 mil transações pagas mensalmente, de recarga aqui. Utilizamos como plataforma aí a Infobip, que é o nosso grande parceiro, e com a grande ajuda aí da Meta, do Toscano, que é a pessoa fora de série também, sem querer rasgar muita seda aqui, né? Mas o pessoal ajudou a gente bastante aí. E é isso, a Vaidbus continua crescendo, continuamos sempre mexendo na jornada. Uma coisa interessante é que eu tenho a mesma jornada de bot que funciona desde do norte do país até o sul do país. Nós temos hoje mais de 8 cidades trabalhando com a gente e todas elas trabalham com a mesma jornada. Já funciona com mensagem de voz? O cara pode falar quanto que ele quer recargar ou não? Esse é o próximo passo que nós estamos trabalhando agora, que é justamente trazer a mensagem. Por quê? O que nós identificamos é que o usuário brasileiro, no primeiro contato, muitas vezes ele manda um áudio. E um outro ponto que nós identificamos é que, uma vez que o nosso usuário gostou da jornada, ele volta. Então, a nossa retenção hoje é muito alta. Principalmente por quê? Porque o usuário ele não precisa baixar um aplicativo, ele não precisa se preocupar com o espaço do celular dele e ele não precisa se preocupar com o plano de dados. Isso que é o mais interessante para ele. E a velocidade, né, Fernando? Que realmente fica bem mais fácil. Dessas 250 mil recargas que vocês vendem por mês, a grande maioria é paga por Pix, certo? Isso. A gente mais de 90%. A gente tem em torno de 98% hoje é pago no Pix. E aí temos 2% que estão entrando em cartões. Por quê? Porque a utilização do cartão pelo brasileiro para pagamento de transporte ainda é um pouco de tabu. Que é aquela coisa, ele fala, não, eu vou gastar aqui, eu tenho que pagar o mês que vem, mas eu estou gastando hoje para ir trabalhar, ou alguma coisa assim. Então, ele acaba utilizando mais o Pix, que realmente é o gosto do brasileiro. O Pix caiu no gosto do pessoal e é impressionante. Você quer comentar? Só para acrescentar uma coisa, que ele falou da conversão, que é muito alta, também tem uma... A gente está falando de conversacional aqui, e falando de um público de baixa renda, né? A maioria é um público CDE. Então, ele se adapta muito rápido. Não teve nenhuma campanha ativa para divulgar a Vaidbus. É uma coisa muito orgânica e o usuário já está acostumado com isso. Então, essa virada de chave, quando a gente vai falar de conversacional, o brasileiro já está adequado a trabalhar com conversacional. Para ele já está virando uma coisa comum. Então, com essas novas funcionalidades, pagamento, incluindo AI e outras funcionalidades que vão vir por aí, vai ficar cada vez melhor. E aí, aquilo, eu posso perguntar aqui, acho que todo mundo agora, quando vai procurar alguma comunicação com a empresa, ela vai primeiro no WhatsApp, para ver se tem um canal de WhatsApp para falar. Porque, de novo, ele quer resolver muito rápido, de uma forma bem tranquila, que ele já no canal que ele está acostumado, então ele faz isso rapidamente. Fernando, posso também comentar um negócio que eu acho interessante, que a gente comenta pouco sobre isso, mas tem uma coisa da jornada de pagamento do WhatsApp, que é o registro no próprio WhatsApp. Todas as suas transações, sabe lá onde você entra, você vê fotos, documentos e outras coisas? Tem agora pagamentos. Não tinha reparado. Então, você consegue ver tudo que você já pagou. E o que eu gosto de falar, que a grande mudança, na verdade, que o contrato inteligente traz é a perspectiva da Infinite Thread, que é um banco de dados desestruturado de todo o histórico da relação que você tem com o cliente, e na perspectiva da marca e do usuário. Então, imagina o usuário da Vaidbus, daqui 1 ano, 2 anos, ele vai poder entrar lá e ver todas as recargas que ele fez. E a Vaidbus na mesma perspectiva. Na hora que ele está tendo a conversa, com uma solução que usa tecnologia, você vai conseguir falar ali, tanto para o bot quanto para alguém que estiver atendendo, pô, esse cliente aqui tem um histórico de transações de dezenas, milhares de reais. Então, isso muda o jogo. E você passa a ter essa relação, que é essa relação one-on-one. E o WhatsApp trazer o pagamento vai empoderar demais. E, na minha opinião, numa questão de quando o WhatsApp vai se tornar o principal meio de pagamento do Brasil, né, Toscano? Estamos trabalhando para isso. Já é o maior meio conversacional.
Acho que a gente aqui, como companhia, né, tem habilitado, tem trazido uma série de inovações aqui para que a jornada, como o Caio e o Roberto aqui falaram, seja a melhor jornada possível. Então, a chegada de flows, o impacto agora que a IA vai ter na plataforma aqui dos parceiros e tudo mais, vai tornar cada vez essas jornadas aqui mais convenientes. E isso também dá, né, a oportunidade de você olhar para o teu banco de dados estruturado ou desestruturado e falar, putz, o Rodrigo Toscano está fazendo uma recarga de R$50 por mês toda semana. Ele faltou uma semana aqui. Ele deve ter comprado num quiosque físico alguma coisa. Agora eu mando uma mensagem para ele com um lembrete ou com qualquer outra coisa para manter ou conseguir aumentar essa frequência que eu quero propor aqui para ele. Então, tem várias formas de você tratar os seus usuários como, da forma que eles são em relação à tua empresa. Se o Roberto já compra recorrentemente com a Nespresso, é um clique só. Se o Rodrigo vai fazer uma primeira compra, tem uma experiência diferente para ele dizer o que ele gosta, deixar as preferências dele, ele ser identificado pela Nespresso e por aí vai. Eu acho que essa é a beleza do jogo, que o WhatsApp, pelo fato de estar na vida, né, de todos nós aqui, seu app, que é o primeiro app que a gente abre, o último app que a gente olha antes de dormir, dessa conveniência de ser conversacional, nada mais natural que os negócios serem conversacionais, e agora a gente está tentando municiar, né, a indústria e os clientes com os recursos necessários para fazer essa jornada cada vez mais completa. E aí, personalização, né, Toscano? A gente vai cada vez mais entender aquele cliente. E eu brinco muito com o Fernando. A base de clientes, dos usuários do transporte público, é uma base que muita empresa não consegue chegar. Porque, às vezes, é uma pessoa que não é bancarizada, você não tem todos os dados que ela precisa. Então, o próximo passo com a VadBuzz é usar o Flows, como o Roberto falou, para você trazer mais informação sobre o cliente, e depois entender mais as conversões, que a gente tem o CAP da Meta para fazer toda a parte de conversão também. Então você começa a entender cada vez mais e ter uma personalização muito forte assim com cada usuário, né? Agora eu vou fazer algumas perguntas abertas para o painel. Quem quiser responder, me acena aqui, eu vou dando a palavra e depois a gente abre para perguntas da plateia. Queria ouvir de vocês se vocês acham que um bot pode ser um melhor vendedor que um ser humano. E em que situações, ou para que tipos de produtos, ou para que tipo de consumidor, um bot talvez seja um vendedor melhor do que um ser humano. E não sei se você já tem também algum caso para comparar, sei lá. Quem quer começar essa aqui, que se arrisca? Roberto está rindo, acho que está pensando em alguma coisa interessante. Não, os primeiros casos que a gente tem, isso é realidade. Casos de uso de cobrança, por exemplo. E eu gosto de falar de cobrança porque o pessoal tem uma visão de cobrança que cobrança é uma coisa invasiva às vezes. Então a gente tem vários casos de cobrança que são receptivos e não ativos. Até porque o WhatsApp sempre limitou a cobrança ativa. E quando você está conversando com as empresas que lidam com cobrança, você muda a perspectiva, porque na verdade as pessoas querem pagar. A grande maioria existem sim os que estão mal intencionados, mas, no fundo, o desafio dos bancos e das empresas de cobrança é conseguir viabilizar que aquela pessoa consiga pagar. E hoje, usando algoritmos e usando a flexibilidade financeira e a visão, usando AI, você consegue, de forma muito mais efetiva, conduzir o cliente numa jornada que vai viabilizar o pagamento dele. Então, sim, no caso de cobrança, a gente já percebe, na grande maioria dos casos, a tecnologia funcionando de forma automatizada melhor do que um operador humano. Talvez e isso cobrança... é uma venda. Então, sim. eu acho que, lógico que vai depender de caso a caso, mas sim, já é realidade. Eu acho que esse caso de cobrança é muito interessante, né? Porque quando a gente começou a pegar dados, e a Meta tem bastante dados sobre isso também, e às vezes são coisas simples que você faz na jornada, botar um emoji, botar uma nomenclatura um pouquinho mais diferente, o cliente adere, faz totalmente diferente. Então, às vezes, é melhor do que um humano mesmo, nesse caso de cobrança, né? Mas, de novo, eu acho que parte do usuário final. O usuário final ele está se acostumando dessa forma. Ele quer resolver rápido, ele quer falar, ele não quer mais ligar e falar com o atendente, ouvir a musiquinha do gás. Aí já passou. Então, na minha opinião, assim, sim, você consegue ter também, depende de caso a caso, mas você consegue ter um atendimento melhor, às vezes, pelo bot do que para um humano. E a tendência é aumentar mais, né? Com todas as funcionalidades, AI e tudo mais, vai ficar cada vez melhor.
Fernando, eu gosto de também quebrar um pouco esse paradigma do bot e do humano. Porque Uma combinação também, né? uma das, eu diria que talvez a principal tendência do AI é o que a gente chama de copilot, e não de autopilot, que é o AI ajudando um vendedor. Então, a gente está trabalhando num caso agora, ele ainda não foi lançado, é na área de moda, que a gente está construindo uma ferramenta de demonstração das peças, do estilo, a pessoa mandar uma foto e aí o AI, na verdade, sugere produtos e não só sugere, como demonstra como é que ficaria. E é uma experiência que eu tenho certeza que vai facilitar demais a vida do vendedor, entendeu? Então, eu prefiro chamar de contato inteligente, porque o contato inteligente ele abstrai isso. Não importa se é um humano ou se é um robô. O que importa é a experiência do usuário. E a tendência do AI é empoderar o vendedor ou o atendente para que ele possa vender muito mais e atender muito mais. Eu só ia complementar, eu concordo aqui com o que o Roberto colocou. Eu acho que nesse momento que a gente está, acho que cabe às empresas aqui entenderem como elas querem servir os clientes dela, como elas querem encantar os clientes delas. E aí você determinar se você vai ter bots, agentes automatizados ou super-humanos sendo assistidos aqui por inteligência artificial para colocar todos esses pontos. A inteligência artificial, acho que ela vai também aprendendo ao longo do tempo com o mesmo número de perguntas e aprendendo uma série de coisas. Então, acho que over time, uma série de processos ali do copilot, ele depois vai eventualmente transbordando para um agente autônomo para que a pessoa possa fazer coisas ainda mais importantes e relevantes ali dentro da jornada e a jornada ser cada vez melhor. Mas acho que nunca houve um momento tão importante aqui para as empresas de justamente pensar na jornada que elas querem prestar para os seus clientes, sejam fãs da sua marca, clientes da sua marca, nunca terem experimentado a sua marca, um produto, serviço teu, e como é que você joga com essas duas coisas aqui para você conseguir trabalhar. Mas a gente vê aqui, e aí de novo, Fernando, acho que sim, acho que a gente tem super-humanos, a gente tem super-bots, mas acho que a questão é como é que você orquestra essas coisas aqui e consegue levar a melhor experiência de atendimento usando esses recursos que estão na tua mão. E como é que a IA generativa pode ser incorporada, utilizada para vendas através de contatos inteligentes ou bots, chamem como preferir? Como é que vocês estão vendo? Eu lembro de um caso da Blip, que era também um caso de copiloto. Eu não vou lembrar o nome do cliente, eu não sei se vocês abriram o nome do cliente também. Mas era um case que vocês, acho que era de financiamento, de empréstimo, e vocês fizeram um teste, vocês compararam, pegaram metade dos atendentes atendendo normal, e a outra metade com o copiloto da IA generativa, e os resultados eram absurdamente melhores com o pessoal que usou o copiloto, né? Que o copiloto sugeria as respostas, o que ele deveria conversar, o pitch de vendas, tudo, enfim, e performou muito melhor. Né? Você lembra dos números? Não sei. Eu lembro de alguns números, mas o mais interessante desse caso é que o foco dele era como o mindset de call center, né? E existem muitas operações de WhatsApp que tem um mindset de call center. O pessoal mete TMA, por exemplo, que é uma coisa que eu não vejo muito sentido, porque o diálogo é infinito. Mas eram métricas de produtividade do time. Então, a gente criou, usando o GenAI, um copilot que sugeria respostas de forma automática e o atendente simplesmente poderia clicar, enviar aquela resposta, ou ele poderia editar aquela resposta. Então, tinha uma expectativa de aumento de produtividade. Teve um aumento de produtividade de 30%, mas o que mais brilhou os olhos do cliente foi que dobrou a taxa de conversão. Era uma operação de vendas, o projeto era para aumentar a produtividade, mas o efeito colateral foi que, além de aumentar a produtividade em 30%, a taxa de conversão dos atendimentos multiplicou por 2. Isso foi, na verdade, foi um ganho não esperado. Então, e hoje, lembrando que a gente está falando aqui, as conversas hoje estão muito mais focadas em aumentar a receita mesmo e como usar toda essa tecnologia, né? E eu acredito muito no WhatsApp mesmo como a grande oportunidade em como eu posso vender mais e gerar mais resultados. Eu lembro também de um caso, acho que é do Carrefour, na França, que no site eles estão adotando já a IA generativa
na seguinte forma, você diz o que você quer, tipo, eu quero fazer um churrasco para 10 pessoas, me dá uma lista do que eu preciso. E aí a generativa gera lá a sua lista de compras para o que você quer, obviamente, com o que eles têm em catálogo lá no Carrefour. Não sei se é um beta ou se já está lançado, mas tenho quase certeza que é no Carrefour na França. Alguns de vocês querem compartilhar também alguma outra forma que vocês imaginam de uso de IA generativa para vendas? A gente tem um caso muito interessante na Croácia com uma empresa de seguro, que ela já vem usando, ela usa o WhatsApp, inclusive, com o GenAI, para venda de seguro. Além da venda de seguro, também toda a parte de assistência técnica, assistente de guincho. E às vezes é engraçado que ele é multilinguagem, né? Então ela fala em croata, que é muito difícil, que eu já tentei, não consigo, né? É impossível. Mas fala em inglês também, você pode brincar em espanhol e português, mas e no meio do bot, às vezes se você muda totalmente o assunto, você fala assim, quem ganhou o jogo de futebol ontem? Ele vai te dar uma informação, fala assim, esse tema eu não consigo te ajudar, porque e ele vai tratando. Mas assim, as conversões aumentaram. E quando a gente fala da utilização de AI bot e um chat como o WhatsApp, a gente fala de escala. Acho que não tem como uma empresa, também às vezes vai falar que a empresa grande, como ela vai escalar? Se ela quer vender mais, como o Roberto falou, de gerar mais receita, a maneira de escalar é essa. Se você quer atingir mais pessoas de uma maneira assertiva, você vai ter que utilizar esses canais e o GenAI, né, esses artifícios para você conseguir gerar mais receita. Não tem como, através só do humano, você ter um time gigantesco para você conseguir atender de uma forma que é escalável, né? Eu quero contar um caso que eu acho que abre um pouco a cabeça, que é o seguinte: a gente pensa muito no GenAI na perspectiva do atendimento e da experiência interativa e de gerar respostas, na verdade. Mas o uso que a gente tem feito, que é o que eu mais gosto particularmente, não é o de gerar respostas, mas sim de gerar audiência, segmentação e audiência a partir da análise não só das conversas, mas a gente comprou a Stiling, né, em janeiro de 2022, e a Stiling ela monitora a social listening, né, a rede aberta. E a grande maioria dos nossos clientes também tem integração com CRM. Então a gente tem uma massa de dados que vem do CRM dos clientes, das redes sociais e das conversas one-on-one. E analisando esses dados, a gente, usando o GenAI, ele identifica segmentos, identifica estágios no funil e ele propõe audiências, que a gente chama de Smart Audience, para que você, então, dispare campanhas no Google, na Meta, no TikTok e também mensagens ativas. O resultado, quando você compara com campanhas que são feitas manualmente, sem o uso dessa tecnologia, é 15 vezes melhor. 15 vezes. Então, isso deixa a gente muito mais animado em estar olhando na perspectiva da tecnologia de uma forma muito mais ampla e pensando nessa jornada inteira. E uma das oportunidades que eu acho que está vindo aí que é muito interessante também, é exatamente essa integração que hoje é possível ser feita da retroalimentação das conversões diretamente nos anúncios do clique do WhatsApp. E a otimização disso e a geração de audiências a partir disso, na minha opinião, é o que realmente vai mudar o jogo nessa perspectiva de vendas, de comércio conversacional. Acho que o Valente quer comentar? Sì, no, queria acrescentar algo che Roberto sta falando. Esperienza no campo di generative AI. No caso di VoiceBot, mas não muda nada com chatbot. Às vezes os clientes têm próprias informações, próprio site, tudo isso, e espera que a tecnologia Generative AI vai reconhecer a intenção do usuário na base do que ele tem. Mas, às vezes, o usuário fala algo que está fora da base de conhecimento, porque, obviamente, o usuário, o cliente, é livre de falar o que quer. Então, a expectativa é, não sei, eu tenho 50 possíveis intenções de classificar o que o cliente fala em 50 intenções. Mas, então, a generativa, o que pode fazer nessa fase? Descobrir novas intenções, que está fora do entendimento inicial do cliente. E depois melhorar, claro, o serviço que pode ser de atendimento, de vendas, de assistência ou de qualquer coisa.
Toscano? Acho que só para complementar, né? Acho que o ponto de partida é sempre o que você, como empresa, como negócio, quer fazer. Né? Você quer mais novos clientes, você quer aumentar a recorrência dos seus clientes, você quer aumentar o ticket de venda dos seus clientes, você quer diminuir taxa de entrega, e aí como é que você começa a pensar nessas jornadas e treinar os seus modelos de inteligência artificial para fazer isso. Outro dia a gente estava discutindo no condomínio que eu moro uma impermeabilização que a gente ficou 50 minutos discutindo se a gente usar manta asfáltica ou manta líquida para fazer isso daqui. Imagina quantas devoluções você tem de material de construção, porque a pessoa, num primeiro momento, compra uma coisa errada e depois ela tem que comprar o produto certo para fazer isso daqui. Né? E quanto você consegue melhorar na jornada, na recorrência, uma vez que você consegue resolver esses problemas aqui. Então, eu acho que a gente tem um momento de IA aqui, e, de novo, de IA e conversas e atendimentos que tem que servir os propósitos de negócio. E a hora que você criar as jornadas conversacionais incríveis para você atender os seus objetivos de negócio, entra a segunda parte que o Roberto falou, que é justamente o que os nossos clientes estão fazendo agora, que é como é que eu pego todo esse insumo das conversas e, além de gravar no meu CRM, eu agora retroalimento o algoritmo da Meta para quando eu for buscar mais clientes, eu busco clientes agora com um perfil muito mais semelhante do que aqueles que eu converti. Então, os clientes começam a ver agora que essa jornada de gasto de anúncios, mídias digitais e uma série de coisas, ela começa a ser cada vez mais otimizada. Então, a beleza, na verdade, é você criar o melhor funil possível, mas depois como é que, com o mínimo investimento de propaganda online, você aumenta esse funil aqui, porque o funil, em teoria, vai converter cada vez melhor você, enfim, criando as novas jornadas, entendendo a demanda do teu usuário e tendo a IA para ajudar que o atendimento personalizado e em escala aconteça dentro disso daqui. E aí eu acho que essa parte que o Roberto está colocando é tão ou mais importante, porque a maior parte dos investimentos das empresas, no final, está na parte de anúncios. Está na parte de anúncios. E aí, quando você maximiza isso daqui, você traz tudo aqui para o canal conversacional. Fernando, você já pensou em adotar de alguma maneira IA generativa dentro do WhatsApp, de alguma forma, ou não faz sentido para vocês? Eu acho que quando começarmos a utilizar voz, a IA generativa vai ter que entrar mesmo para poder estar identificando isso e vendo qual é o pedido, né, desse nosso cliente aí. Hoje, nós já utilizamos alguma coisa para identificar a próxima compra dos nossos clientes. Então, eu costumo brincar que a gente tem uma personalização, mas não um sequestro do cliente. Não é? Nós personalizamos até um ponto onde ele se sinta confortável para estar utilizando a nossa jornada. Então, eu tenho toda uma previsão hoje, em cima da IA, de próximas compras dos meus clientes. Inclusive, a gente está com um projeto numa das capitais do Brasil que a gente está identificando as pessoas que compram muitas vezes valores baixos, onde nós vamos estar oferecendo para ele, ao invés de fazer várias compras de valores baixos, uma única compra num valor um pouco maior com desconto. Não é? Já realmente prevendo todo esse custo que a gente tem com a utilização da ferramenta como tal. Entendi. Perfeito. Gente, daqui a pouco vou abrir para perguntas da plateia, mas tem mais uma aqui para a gente, aqui para o painel. A gente citou aí já pagamento de transporte público, cobrança, Nespresso. Que outros produtos ou verticais de empresas vocês acham que faz bastante sentido você vender através de uma interface conversacional, com um bot, um contato inteligente, do que uma interface visual, com botões num site e tal? E por quê? Eu vou vender através do WhatsApp, mas assim, com essa ideia do conversacional, o chat commerce. Que outro tipo de produto ou de serviço vocês acham que pode dar certo aqui no Brasil, vendendo através de uma interface conversacional? Quem se aventura? Por texto ou por voz, enfim? Eu posso começar. A gente está vendo aqui o caso da Vadebus, que é com transporte, mas eu vejo uma vertical que pode potencializar muito rapidamente, que é a parte de travel. Ah, é? Por quê? Eu acho que, porque a venda de tickets de passagem aérea, a parte de hotelaria, é uma parte que você pode ter uma troca conversacional lá e começar a ter... A gente já vem conversando com algumas aéreas sobre isso para fazer também.
E eu acho que é uma maneira legal, não só na parte da venda, mas na parte de marcar um assento, na parte de pegar uma bagagem extra. Então, tem uma série de coisas que pode ser um benefício grande para esse tipo de vertical. Uma outra que eu citei há pouco também é a parte de seguro, que é uma que está vindo também legal para você vender. Porque quando a gente fala de seguro, a gente não lembra só de seguro de casa, de carro. A gente está vendo seguro de um monte de coisa, seguro de aparelho, seguro de outros bens, que também, através de uma conversa bem fluida, você consegue vender de forma bem assertiva também, tá? Mas porque é uma venda também um pouco consultiva, o cara quer tirar muitas dúvidas, né? O que cobre esse seguro, não sei o quê. Em vez de ler um contrato com letra miúda, ele conversa, né? E o bot vai respondendo. Exato. E ainda você consegue ter troca de documentos, né? Você consegue ter troca de PDF, você consegue imagens, você consegue uma série de coisas, né? Que são conteúdo mais rico, onde você consegue entregar uma experiência muito bacana conversacional. Então é aposta, mas sempre puxado, eu falei de algumas verticais interessantes aqui, mas sempre puxado por finance e varejo. Né? Então esses são os que vão puxar mais, mas travel é particular meu, que eu acho que é uma coisa que acho que vai aumentar daqui a um Alguém tempo. quer comentar mais alguma? Ver mais... Vai lá. Todos os produtos, qualquer produto. Todos. Eu a gente acompanho tem o caso relator de venda de aqui. apartamento, venda de carro, Venda de apartamento. Venda de apartamento, de carro, de produto farmacêutico, de bebida que não tem álcool. Em breve, coisas muito legais. Mas hoje eu acho que o que tem mais volume são produtos financeiros. O produto financeiro tem uma vantagem que ele é digital também, né? É um depósito, empréstimo. É uma jornada onde você acaba entregando ele de forma digital também. Então, isso facilita. Uma das limitações que a gente teve, eu não sei se isso já está liberado, aí você pode até responder. Põe na parede, Roberto, põe na parede aí. No beta de pagamentos, era limitado a produtos que não dependiam de logística para ser entregue. Para pagamentos, mas, na verdade, a realidade é que hoje, eu diria que uma boa parte do PIB brasileiro já acontece dentro do WhatsApp. Eu não sei se vocês lembram aquela época que os juízes bloqueavam o WhatsApp, saía no jornal que teve um impacto no PIB de 2% naquele mês, porque o juiz bloqueou o WhatsApp. Porque, de fato, o comércio, a natureza do comércio é conversacional. A gente está voltando lá para a época das lojas, onde você ia na loja, você conversava com o vendedor conversava com você e você acabava comprando. É a mesma coisa agora. Então, não é... É o contrário, né? O que o Sam Altman fala, o Bill Gates, é exatamente isso. A gente chegou numa fase agora que o digital aprendeu a falar com o humano. Não é o humano mais que tem que aprender. Isso é meio clichê, né? Agora, antes, para fazer o e-commerce, eu tinha que aprender a usar o e-commerce. Agora não, o e-commerce é que aprendeu a conversar comigo. Então, eu acho que essa pergunta ela não faz muito sentido. Qualquer problema, a natureza do comércio é conversacional. Eu também acho que é tudo, e acho que produtos digitais têm uma natureza de não terem limitação de escala, de produção, de entrega ou de qualquer outra coisa nesse sentido. Então, a gente, às vezes, vê isso com mais facilidade. Mas, voltando lá para o cerne da tua pergunta, você falou, site ou conversacional, ou essa coisa toda, a gente sabe que tem compras e comportamentos que são muito racionais, que tem coisas que são feitas através de impulso, e aí, às vezes, uma imagem, um vídeo, alguma coisa assim, é o que leva ali a pessoa àquele comportamento de compra dentro disso. De novo, eu acho que passa como você quer orquestrar os assets digitais que você tem aqui à sua disposição, porque se você fizer um Reels no Instagram, muito atraente de um produto que você quer, de uma audiência muito bem escolhida, aquilo que você está levando, provavelmente essa pessoa clica, vai para o WhatsApp e continua a jornada dali. A pessoa às vezes pode ver isso num site também e tentar fazer um outro caminho ou qualquer outra coisa. Mas a gente tem uma característica aqui da população brasileira que todo mundo tem um device na mão, móvel. Então, como é que as mídias de impacto acontecem nesse pequeno formato que é o smartphone, de alguma forma, dentro disso. A gente tem uma cultura conversacional. Roberto já falou, e acho que todo mundo no dia a dia vive isso. Não tem nada mais conveniente do que você abrir um contato com uma marca e retomar a conversa de onde você parou.
ao invés de você abrir um site, ao invés de você fazer um download de um novo app, colocar de novo a tua autenticação, fazer uma série de coisas nesse sentido. Então, acho que a gente tem um momento aqui sem precedentes para a gente conseguir trabalhar novas jornadas dentro disso. E aí eu acompanho o Roberto na parte de todos. Eu não consigo... Óbvio, tem coisas que a gente... por políticas da nossa empresa ou às vezes de legislação, a gente ainda não permite que isso seja feito aqui dentro do WhatsApp, enfim, por uma série de motivos aqui que não vale a pena listar, mas a gente está sempre muito preocupado também com a experiência do usuário de uma forma geral aqui dentro da nossa plataforma, né? A gente falou muito de WhatsApp, mas queria ouvir de vocês que outros canais podem ser usados também para chat e-commerce que vocês acham que pode dar certo aqui no Brasil? Instagram. Facebook. Roberto e Caio, vocês que estão aí trabalhando com vários canais, o que vocês citariam? Cara, agora está se falando muito do RCS do Google, né? Que agora acho que é o próximo que... Vou te falar, a gente fala bastante de RCS faz uns anos já. Eu falei isso até para o Caio Marim já. Mas pelo primeiro ano eu vejo muitas empresas falando sobre isso. Então elas estão querendo saber mais. E obviamente está aumentando cada vez mais a base de usuários de RCS. Então pode ser um canal que pode fazer diferença sim, né? Porque o WhatsApp, sem dúvida nenhuma, é o principal, mas essa é uma aposta que está tendo para esse ano também. A gente já está vendo muitos casos de uso para crédito e cobrança com RCS. E eu estava comentando isso, que ainda falta um pouco a gente enxergar como a gente pode fazer tanto mais a parte de venda, a parte de marketing, novos casos de uso. É isso que a gente está querendo ver mais a partir desse ano. Quer comentar, Roberto? Passa. Tá, a gente vai ter um... Já tá... Quer? Não. Não, é Instagram, é RCS. É isso aí, são os outros, né? Outros dois. Hoje de tarde vai ter um case das Casas Bahia, em RCS, aqui também, sendo a presença de vendas. Tá? Gente, vamos abrir agora para perguntas da plateia, nesses minutos finais. Só levantar a mão, temos duas aqui. Ó. Vamos lá, tem muita pergunta. Aqui, depois ali. Que depois... bom, muitas perguntas. Tá. Bom dia, tudo bem? Eu sou o Lucas Tonon. Eu queria perguntar para vocês, existe uma pesquisa da Harvard Business School dizendo que aproximadamente, um pouco mais de 50% das vendas são perdidas por falta de follow-up, né? Então, você tem ali um cliente que ele caiu no seu funil, ele desistiu em algum momento, você não conseguiu reengajá-lo. Eu queria pegar um panorama de vocês dessa oportunidade de vendas com follow-up usando inteligência artificial generativa. Boa pergunta. Quem quer responder essa? Quem se aventura? Vai lá. Eu vou responder até porque, coincidentemente, a Blip é investida pelo Warburg Pincus, que é um fundo de private equity americano, que tem um grupo de consultores que são muito bons. Coincidentemente, ontem eu estava com o Sanjay, que é o Mega Blaster de marketing. E a discussão que a gente estava tendo era de attribution, e ele estava chamando a atenção que a maioria das empresas comete o erro de fazer o attribution no last contact, que ele chama, que é o seguinte, que é, cara, a última interação que eu tive com aquele cliente foi num evento, por exemplo, aqui, e aí, depois desse evento, ele fechou, eu falei assim, pô, a gente conseguiu fechar porque patrocinou o Mobile Time. Mobile Time. Foi, com certeza, foi isso. E aí, o que ele estava desafiando a gente, não é só a gente, na verdade, é o desafio de qualquer empresa, é fazer a attribution multi-touch, que ele chama, que é entender que, na verdade, a jornada dos clientes hoje é conversacional. E aí eu não estou falando conversacional na perspectiva do WhatsApp, estou falando conversacional na perspectiva de todas as interações. Ele foi numa loja, ele foi no evento, ele baixou um e-book. Ela não é só o último contato, tá? Então, o que eu acho que é o desafio que todas as empresas têm é começar a entender como é que você consegue criar essa atribuição multi-touch. E, nesse aspecto, aí não é o GenAI é meio, você vai poder usar sempre o GenAI. Mas eu acho que é importante você estar entendendo a jornada inteira do cliente. E aí, essa experiência dentro do WhatsApp se torna uma ferramenta extremamente útil, porque você pode dar continuidade na conversa, a conversa é eterna. É o que a gente chama de infinite thread. Não existe mais o tempo médio de atendimento, porque a conversa começa, a partir do momento que você mandou a primeira mensagem no WhatsApp,
você tem ali aquele diálogo infinito. É um caso super comum, recuperação de carrinho, mas eu acho que, às vezes, as empresas exageram por causa de uma visão míope de achar que você mandar uma notificação invasiva para aquele cara vai estimular. Funciona melhor do que você mandar um e-mail, melhor do que você mandar um SMS, porque o WhatsApp as pessoas vão abrir. Só que eu acho que o desafio da empresa, na verdade, é criar uma relação one-on-one baseada em credibilidade. E aí você tem que tomar muito cuidado para você não estar invadindo o momento daquela pessoa e estar olhando mais como essa jornada multitouching, ao invés de olhar só, pô, vou mandar aqui notificação, vai ter uma conversão de 10%, de 20%, de 30%. Significa que 70%, na verdade, não queria receber aquela mensagem. Então, a tecnologia é ótima, mas eu acho que o desafio é um pouco maior. E acho que só para complementar, follow-up acho que acontece em vários momentos aqui de uma jornada, né? Então você pode falar, puxa, 5 pessoas aqui chegaram a colocar um carrinho no checkout, só uma converteu, como é que eu mando uma mensagem para falar ali com as 4? Mas uma vez a gente estava trabalhando também um case de negócio, onde a gente descobriu que quando uma pessoa queria entrar em contato com uma corretora de imóveis, né, uma empresa que faz venda de imóveis, normalmente 50% dos leads o corretor retornava e 50% dos leads o corretor não retornava, né? Porque você vai vender um apartamento a cada 1000 contatos que você faz, então tem uma tendência natural de dispersão aqui dessas coisas. A gente já viu, por exemplo, plataformas que recebem ali o atendimento, recebem o lead, o que você quer comprar, um imóvel na cidade, na praia, para trabalho, para qualquer outra coisa, e aí ele já faz uma pré-qualificação do lead e já coloca isso numa lista de follow-up para um corretor responder. Se o corretor não responder em 5 minutos, vai para o próximo corretor. Longa história curta, o cliente ele é atendido dentro da jornada de como ele está trabalhando aqui. Então, o que é follow-up, acho que é uma coisa muito importante, mas a gente tem exemplos ali muito do fundo do funil, mas muito do topo do funil também, de como é que você entende aonde a tua atribuição está sendo perdida e você acha uma forma de reengajar aqui com o cliente. E eu acho que tem uma oportunidade enorme aqui de você ir pegando os leads que vão ficando pelo meio do caminho e conseguir reengajar na etapa que ele se perdeu da jornada e você terminar de converter ele. Temos mais uma pergunta aqui, né? Peço a gentileza de se identificar, se possível, direcionar a um dos painelistas para dar tempo de fazer mais perguntas. Vamos lá. Tá bom. Boa tarde. Eu sou o Marcos. A pergunta, obviamente, é aberta para todos, mas principalmente ao CEO da Blip. Eu cuido de produtos financeiros e o meu desafio é implementar uma jornada pelo WhatsApp e eu quero implementar IA generativa através disso. Empréstimos, consignado, antecipação de recebíveis, entre outras coisas. Eu queria saber, primeiro, se tem algum caso de uso interessante que vale a pena compartilhar, como foi implementada a IA, se foi com copiloto, se foi autopiloto, se teve alguma implementação de OCR para poder ler os documentos, enfim, quero aprender um pouco como isso foi feito. Pô, levantou a bola demais aqui. Pô, tá cheio de gente da Blip aí, vale a pena depois você ir lá no stand. Mas é um dos principais casos de uso, que eu falei, né, que tem mais volume. A tecnologia é ferramenta, não é objetivo. Então, a gente usa tudo isso que você falou, a gente tem utilizado, mas a grande diferença do que a gente faz é que a nossa proposta é você começar rápido. E a gente tem uma capacidade muito boa de, usando Generative AI, inclusive, de entender tudo que está acontecendo e propor para você um modelo de evolução de a toda semana você lançar uma nova versão do seu contrato inteligente, focada em resultados. E aí é um processo data-driven, onde você vai definindo qual que é a próxima versão do que você quer fazer. Então, você quer, por exemplo, implementar autenticação, e aí você tem birô de tudo quanto é tipo, face recognition para fazer a formalização de um contrato, por exemplo. Isso depende de uma integração, você depende de estar integrado com um parceiro que é homologado no Banco Central, por exemplo, para poder aceitar isso como uma assinatura. Então, você tem que acabar priorizando aquilo. Mas então, é um roadmap, na verdade. Então, o que a gente propõe é você ativa o seu contrato inteligente, monta um time. Para você montar um time, hoje a gente tem vários parceiros, provedores de serviço,
E o que o Blip te entrega, na verdade, é uma velocidade de evolução e essa capacidade de fazer essa evolução data-driven, com foco no resultado. E hoje, eu vou preferir não falar, mas eu acho que 90% dos bancos, dos grandes bancos que fazem crédito consignado hoje usam a nossa plataforma. Aí, ó, tô vendo um tanto de gente da Blip. Como é que você chama? Oi, gente, anota aí, ó, Marcos. Qual que é a sua empresa? Onda Livre, gente. Marcos da Onda Livre. Pesquisa ele no LinkedIn. Acho que tinha mais uma pergunta aqui no meio, ou não, já desistiu. É só levantar o braço. Ó, tem lá do outro lado. Ah, tem uma ali no meio, isso. Vai nela e depois do outro lado, tá, por favor. Bom dia, meu nome é Camila. Minha pergunta é para o Roberto Valente. Eu tenho visto um mercado muito estabelecido de voice bots, principalmente na Europa, enquanto no Brasil é muito mais forte estabelecido o mercado do Message. Eu queria entender se, na sua opinião, é muito uma questão de perfil regional mesmo de cada mercado, ou se você enxerga um potencial de crescimento tanto do voice no Brasil quanto do Message na Europa. Obrigado. Obrigado pela pergunta. É muito interessante. Aqui estamos falando, né, de WhatsApp como canal quase exclusivo de utilizo no Brasil, né? Mas isso não é assim em todo o mundo. Eu sou italiano, mas conheço bem a Europa e América do Norte. O utilizo é bem menor. Eu acho que o Roberto, que conhece muito bem os Estados Unidos, sabe, né, que nem entre as pessoas o WhatsApp é usado muito, nem para conversas normais. Então, acho que essa é uma característica de alguns países, Brasil primeiro, onde o WhatsApp, esse canal, pegou um poder imenso. E, logicamente, isso, sendo a primeira escolha, outros canais sofrem um pouco. Mas, além disso, que acontece que o VoiceBot tive um tempo, 10, 15 anos atrás, acho que muitas pessoas pensavam que nunca mais teria sido conversa no telefone com reconhecimento de voz, linguagem natural, porque apareceram apps, apareceram chatbot, e parecia que todo mundo deveria usar o app chatbot no lugar de ligar. Mas isso não aconteceu, na verdade. Ainda hoje tem muitos canais de URA, tem muitos atendentes humanos que trabalham respondendo. E a novidade é que tem tecnologia de inteligência artificial, ou, em geral, tecnologia vocais, muito melhores de alguns anos atrás. E, junto com a inteligência artificial, isso está mudando novamente o panorama, falo a nível mundial. Porque hoje é possível realizar uma aplicação de VoiceBot incrível, onde o cliente pode falar totalmente de jeito natural e o atendente virtual, o robô, o VoiceBot, como podemos chamar, pode igualmente falar de jeito totalmente natural, com a possibilidade que o atendente humano não tem de atingir os dados em tempo real, né, todos os dados que o VoiceBot quer. Então, acho que se evoluiu um pouco diferentemente por causas várias. E, com certeza, eu acredito que na Europa vai crescer a parte de messaging. Eu conheço empresas que estão começando a trabalhar com WhatsApp, com canais de WhatsApp, mas são muito poucas, mas tem crescimento. E essa possibilidade de conversar naturalmente vai pegar mais aqui no Brasil também, porque as duas coisas sempre vai coexistir, ninguém vai matar outros, isso acho que agora é bem claro. E que posso dizer que falar é mais rápido que escrever. Então, com certeza, é 3 vezes mais rápido que escrever, mas mediamente, depende, tem pessoas que escrevem muito rápido, pessoas que falam rapidíssimo, ou vice-versa. Então, acho que o cenário tecnológico está mudando e que vai, como você falou na pergunta, a diferença vai diminuir entre Europa e Brasil. Então, mais VoiceBot no Brasil, mais messaging na Europa.
Legal. Temos uma pergunta lá no fundo, né? Isso ou não? Ali do lado esquerdo. Acho que vai ser a última aqui. Manda brasa. Oi, bom dia. Eu sou o Matheus, da Intelbras. Minha pergunta é para o Roberto Oliveira, da Blip. A gente está vendo esse crescimento, né, da IA generativa, só que no Brasil, empresas pequenas, médias, é o que domina o cenário, né? Quase 80% das empresas no Brasil são com esse perfil. Não tem perfil de call center, perfil de empresas maiores, né? Como que vocês estão trabalhando, ou como que vocês veem para a gente conseguir pulverizar o mercado de IA generativa para as empresas menores, e não só focando em grandes empresas, né? Essa pergunta ela é boa porque eu acho que esse tema do AI generativa existe muito ruído nisso. E existe uma ilusão também que é mágico, e não é mágico. E isso, tem várias pessoas que estão falando isso. Você fazer uma demo que impressiona, você chega aqui, em 1 minuto você faz um chatbot que o pessoal vai dizer, nossa, que coisa impressionante. Mas você fazer uma coisa que realmente você pode colocar em produção, e que aí tem todas as questões de governança também, e tem a questão de acuracidade mesmo. É muito mais complexo do que parece. Então, existe uma escassez de mão de obra mesmo, de pessoas capacitadas para trabalhar nestes modelos. Então, hoje, a gente tem, sim, feito vários casos, e a forma que a gente está tentando fazer, junto com as grandes empresas, é mais fácil, porque, em geral, você consegue recursos para poder trabalhar nisso, mas a gente tem estimulado muito a formação de parceiros, ecossistema mesmo, de desenvolvedores, de prestadores de serviço, que vão ter times que são capacitados para construir isso, e através, então, do que a gente chama de Blip Packs, que são soluções focadas em nichos para pequenas empresas, mas sempre trazendo uma empresa que está se especializando naquele determinado nicho como um parceiro que vai ajudar a gente a realmente entregar uma coisa que vai funcionar. A gente é super bullish nisso, a gente é animado, estamos investindo muito nisso, mas a gente vê também várias empresas pequenas tendo resultado com o que existe hoje, né? São os fluxos mais estruturados e tal. Então, assim, eu acho que tem um desafio grande de mão de obra, formação de mão de obra, e o que a gente quer é estimular a formação dessas empresas prestadoras de serviço, e tem muita oportunidade. Eu vou fazer uma palestra, mas vou fazer uma propaganda. Que horas? 5 horas, né, Fernando? Eu vou fazer uma apresentação mais tarde, que o tema tem a ver com isso, que é o Brasil se destacando globalmente no tema da inteligência conversacional. E uma das coisas que eu vou falar é exatamente isso, que está surgindo um ecossistema de prestadores de serviço no Brasil que está ganhando uma experiência muito bacana, que pode se tornar uma oportunidade de exportar, e a gente está levando isso para outros países. A gente já tem feito isso nos países que a gente entrou. A gente comprou uma empresa recentemente na Espanha. Tem muita coisa legal acontecendo na Espanha. Nós estamos fazendo lá mensageria. Então, 5 horas da tarde eu posso falar um pouquinho mais. Se você quiser, depois a gente pode falar também. A sua é 4h40, de 4h45. 4h45, gente. 4h40 às 5. Gente, a gente vai dar uma pausa agora. Queria lembrar que, bom, na parte da tarde a gente volta com uma série de palestras. Quem veio no ano passado talvez se lembre de uma palestra do Marcelo Finger, que ele é um professor da USP, ele é chefe do Departamento de Inteligência Artificial da USP. Foi uma das palestras mais comentadas no ano passado. A gente chamou ele de novo esse ano. Ele vai terminar o dia com uma palestra dele às 6 da tarde, tá? Vai dar uma aula. O cara dá uma aula, é sensacional. Eu recomendo assistirem a do Roberto, assistirem todas da parte da tarde até o Marcelo Finger. Lembrando de novo, para participar do sorteio, a gente vai ter um sorteio de brindes no final do segundo dia, mas tem que se inscrever, tá? Para ter a chance de ser sorteado. E a inscrição é feita através de um QR Code que está na área de relacionamento do Mobile Time, no fundo da área de exposição, aqui na sala ao lado. E participem também do mapa do ecossistema de bots. Acho que todas as empresas que estão aqui já responderam, mas quem ainda não respondeu, participe. É o relatório que a gente produz uma vez por ano para traçar uma fotografia do mercado. Vamos estar aberto para receber os dados de vocês até meados agora de agosto, e depois a gente vai produzir o relatório desse ano. É isso. Peço uma salva de palmas para os nossos painelistas. Muito obrigado. Até daqui a pouco.